bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Chegando no seu programa Saúde com esta saudação que lhe encontra nas redes sociais, nos canais da TV Passo Fundo. Hoje a gente vai falar sobre um procedimento inédito e o doutor que sempre traz o inédito dentro da medicina em Passo Fundo, aqui ao meu lado, doutor André Kuhn. Ele já conta para vocês. Vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. O doutor não está de férias, ele teve acho que uma folguinha só de Ano Novo e Natal, porque é feriado, né, doutor? Mas mesmo assim acho que andou visitando o hospital também, cuidando dos seus pacientes. E tivemos agora nesta semana mais uma novidade no Brasil, doutor. Conta pra gente. Bom, muito bom estar aqui. A novidade é que nós fizemos ontem 2 casos, que foram os primeiros casos de prótese unicompartimental utilizando a tecnologia robótica no Brasil. A prótese unicompartimental ela existe já há muitos anos. Nós já fazemos ela utilizando de maneira convencional ou com a navegação cirúrgica, que também são poucos lugares que fazem, a gente já faz há uns praticamente quase 3 anos. Mas por robótica, tem vários sistemas de robô para cirurgias de joelho no Brasil. Hoje nós temos praticamente 40 robôs já em várias cidades no Brasil. E a prótese unicompartimental, que é a meia prótese para trocar somente um lado do joelho quando está gasto, não existia ainda pelo sistema robótico. Então nós fizemos ontem a primeira no Brasil. Ela já existe em outros lugares no mundo, né, a tecnologia e o software para se usar, mas ainda no Brasil não tinha a legalidade e a legislação brasileira não tinha ainda aprovado, né, a Anvisa, os registros para se fazer. Então nós fizemos ontem o primeiro e o segundo caso, agora sábado tem novamente outro caso para fazer, mas é uma inovação, é uma vanguarda que a gente está bem realmente na frente, né? Começando um procedimento que vai mudar muito a cirurgia do joelho. Então a gente tem um suporte institucional muito forte do hospital, que nos deu apoio em acreditar que era possível a gente trazer as tecnologias a Passo Fundo. Então o Hospital São Vicente ele nos ajudou muito em adquirir, em ser parceiro, em buscar a tecnologia, em acreditar no corpo clínico dos profissionais, cirurgiões do joelho e do IOT. Nós somos capacitados a fazer, a gente tem o treinamento, a gente treina constantemente os novos procedimentos. Então essa cirurgia que foi realizada, ela saiu com sucesso, tanto que eu fiz 2 casos ontem, e realmente ela nos impressiona. E amanhã nós vamos estar fechando 400 casos já por robótica em menos de 2 anos e meio, né, da tecnologia em Passo Fundo. Então isso já é um amadurecimento de um serviço com a tecnologia. Nós fizemos a primeira prótese de revisão por robótica em outubro de 2023 da América Latina. Então a gente vem sempre na frente e isso é muito bom porque a gente brinca, o sarrafo sobe, o nível sobe, né? O nosso nível de exigência profissional sobe, a qualificação do serviço sobe e quem ganha com isso é a comunidade, as pessoas que usufruem, né? E qual é a grande vantagem dessa tecnologia? É a precisão. E para esse tipo de cirurgia ela faz muita diferença, muita diferença. Ela ajuda muito o cirurgião a planejar e ter previsibilidade do resultado que ele busca. Essa revisão que o senhor falou, doutor, a primeira que o senhor fez, o que seria? É trocar uma prótese. É quando o paciente já tem uma prótese de joelho e precisa trocar por outra prótese, né? Então é um sistema diferente e ela permite que a gente faça usando a tecnologia. Em vez de ter, por exemplo, muitas caixas de instrumental cirúrgico, que é a cirurgia convencional da revisão, você simplesmente com uma peça de mão com o software, você substitui quase que 12, 14 caixas de instrumentais cirúrgicos por uma tecnologia que ela vai praticamente executar quase todo o procedimento. Então ela agrega muito valor, né, em termos de trazer avanços, né.
nós, felizmente, vivemos uma realidade diferente de muitos lugares, né? Passo Fundo hoje vive um certo paraíso em termos de estrutura médica, em termos de suporte. Claro que nem sempre isso é acessível a todo mundo, nem sempre é acessível as tecnologias a todos os pacientes, até de saúde suplementar, mas a gente só muda as coisas se a gente der um primeiro passo. Então, estar à frente faz muita diferença. Ser inquieto, inovar é importante para evoluir, né? A medicina, ela sofre muita pressão econômica, porque às vezes o médico ele é um agente da pressão da indústria, em querer vender, querer trazer coisas novas, sem agregar um grande valor. Mas a cirurgia robótica, principalmente nas próteses de joelho, ela agrega um valor diferencial muito grande. Ela executa uma previsão, a gente consegue ter um planejamento e executar aquilo que foi planejado. Eu gosto de usar muito uma frase que para mim é muito importante, que diz o seguinte, que quando você não planeja, planejando fracassar você está. E a tecnologia é isso, é um planejamento prévio para ter o sucesso do resultado que você busca. E nas próteses, o que mais gera problemas? São as execuções tecnicamente não ideais. Você acha que está indo bem a cirurgia, mas não tem nada que te monitore durante a cirurgia para te dar essa segurança. E tanto a navegação cirúrgica quanto a robótica são instrumentos que vão nos mostrando que aquilo que a gente quer fazer está acontecendo. E isso permite uma segurança de resultado. E é exatamente isso que a gente vai conversar no segundo bloco e depois no terceiro a gente vai contar o que mais vem por aí no IoT com o Dr. André Kuhn. Olá, eu sou a Maria Adelaide, a idealizadora da Alquimic Poções. Essa é uma empresa nova no mercado, também lançando um produto muito inovador. São chás solúveis suplementados. Afinal, o nosso grande valor é praticidade. Queremos levar para a rotina das pessoas uma maneira fácil, rápida, sem dores de cabeça, para implementar a sua saúde e aumentar a sua qualidade de vida. Chás, muitas pessoas gostam, mas se ele for prático, melhor ainda. Então, misturamos os chás solúveis com suplementos alimentares com objetivos específicos para potencializar o seu dia e a tua qualidade de vida. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do programa Saúde, hoje falando sobre um marco na história de Passo Fundo, na história do Brasil. Joelho com o Dr. André Kuhn, é claro. Então a gente estava falando sobre essa prótese unicompartimental por robótica. O senhor finalizou o primeiro bloco falando sobre a importância de ter toda a estrutura que, graças a Deus, aqui em Passo Fundo vocês trazem, né, doutor? Mas o que precisa para essa realização diferenciada? Os profissionais, a estrutura e o que é a tal da prótese
É menorzinha? É pesada? Vai ficar diferente? Várias dúvidas, né, doutor? As pessoas às vezes perguntam o que é uma meia prótese ou uma prótese unicompartimental? Qual é a diferença para uma prótese total? A diferença é que são todos os casos que eu posso fazer? Não. São pessoas que têm uma artrose com dor localizada em um dos compartimentos do joelho, ou entre o fêmur e a tíbia no lado interno, que é o mais predominante do desgaste, ou no lado externo. Então, é um joelho que não se desgastou todo. A gente está vendo a imagem, doutor, dá para o Bertocchi congelar para a gente, para o senhor explicar? Essa imagem que está aparecendo é do paciente, esse paciente tem 69 anos de idade, é agricultor, e ele veio me procurar para fazer uma prótese total. Por que eu fiz uma meia prótese? Porque ele só tinha o fêmur com a tíbia no lado interno desgastado. O lado de fora está bom, e a gente faz um exame complementar, que é uma ressonância magnética, e esse paciente tem o menisco lateral, o lado de fora do joelho perfeito, normal. Então, por que eu vou trocar toda uma articulação se só uma parte está gasta? Então, a gente faz uma meia troca da articulação. E isso preserva os dois ligamentos cruzados, o anterior e o posterior, e permite ao paciente ter a sua propriocepção, a percepção do seu joelho. Diferente de um paciente que faz uma prótese total, que ele sabe que aquilo é uma articulação que foi totalmente recapeada, mas ele perdeu essa propriocepção. Ele não tem um joelho funcionalmente parecido quase com o joelho normal. A meia prótese, ela devolve uma sensação de que você não tem uma prótese. E permite uma atividade funcional, uma liberdade de mobilidade melhor, uma recuperação rápida, uma cirurgia menos mórbida, menos invasiva. Então a gente faz em pessoas mais jovens que têm uma artrose e que vai evoluir para uma artrose mais grave durante a vida, ou pessoas já numa fase avançada de vida que às vezes têm medo de uma cirurgia, que se sente idoso, ou que o risco cirúrgico é maior, e tu faz uma cirurgia menos complicada que uma prótese total. Então a gente trabalha com os extremos da idade. Então ontem eu fiz esse senhor de 69 anos, mas fiz uma senhora de 46 anos de idade. Então imagina, 46 anos recebendo uma prótese. É muito jovem. Mas o que fazer com uma pessoa que precisa de uma prótese com 46 anos com a sua dor, se você não der uma qualidade de vida? Então às vezes a gente se sente entre a cruz e a espada, em decisão clínica do que fazer ao paciente. Então essa senhora de 46 anos, ela vai receber uma qualidade de vida funcionalmente como se ela fosse ter o seu joelho normal, né? Claro que ela não vai poder correr, fazer impactos, mas ela vai ter uma vida funcional sem dor. E a durabilidade das meias próteses, teoricamente, quando você mantém a carga em cima dessa prótese trocada, ela não sobrecarrega os demais compartimentos do joelho. Então ela é considerada uma cirurgia quase que definitiva. E eu ia perguntar para o senhor, previne de não estragar o outro lado, doutor? Previne de não estragar o outro lado. E se porventura estragar num futuro, se troca por uma prótese total, né? E uma pessoa mais jovem, ela vai chegar numa altura da idade, né? Por exemplo, essa de 46, a gente espera que essa prótese dure até perto dos seus 70 anos ou mais. Nossa! Então isso faz muita diferença na qualidade de vida e na expectativa até de como que a pessoa vai lidar, trabalhar, manter sua autonomia, e assim por diante. Então a gente precisa, às vezes, entender as necessidades das pessoas. Por exemplo, hoje eu atendi uma senhora de 81 anos de idade que veio consultar com artrose do joelho, né? E que ela ela mora sozinha, né? E que ela ganhou de presente de aniversário essa semana, que fez 81 anos, uma bengala das suas filhas. Isso me chamou muita atenção, porque as filhas viram o risco dela cair. E aí já trouxeram consultar, né, deram a bengala, me enfatizaram para eu também explicar a importância dela usar a bengala para não cair. E achando que ela tivesse que fazer uma prótese total. Daí eu expliquei dessa meia prótese e que isso recupera, como ela mora sozinha e que ela manter a sua independência e ela estava escondendo a doença da família, que as filhas deveriam ajudar a mãe a manter a sua autonomia, dando de presente uma meia prótese. E veja, doutor, né? E usufruir da tecnologia. 81 anos de idade. E isso vai recuperar ela, porque era uma pessoa que até 3, 4 anos atrás ia em criate, saía, dançava, tinha uma certa liberdade, e ela perdeu.
Então, essa recuperação rápida, às vezes funcionalmente, devolve para uma pessoa mais idosa uma recuperação funcional. Mas, em contrapartida, nós temos um paciente muito jovem, que às vezes tem uma doença por uma sequela de uma fratura, ou degenerou, gastou, e que vai fazer procedimentos paliativos de analgesia, como infiltrações, tratamentos, e que ela sempre está vivendo a doença, e ela não consegue virar essa página. E às vezes essa cirurgia, ela faz com que a pessoa mantenha a sua autonomia. Eu tenho vários pacientes ao redor de 50 anos que eu fiz próteses unicompartimentais e que eles trabalham normalmente. Eles têm a sua vida, porque eles não estão aposentados, eles dependem de ter uma função e eles conseguem trabalhar, e a sensação deles é que eles não têm uma prótese. Esquecem. Esquecem. E essa é a ideia, né, doutor? Essa é a ideia. É plenitude. A gente chama isso de forgotten knee, esquecer o joelho. Esquecer o joelho. Que a gente não vai esquecer esse procedimento diferencial e único que aconteceu aqui em Passo Fundo. A gente volta daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Essa é nossa poção energética. Essa poção, ela tem o objetivo de levar concentração, foco, disposição para o seu dia. Por isso recomendamos que ela seja ingerida até às 16 horas, afinal ela poderá atrapalhar o teu sono. De manhã cedo, talvez até como um pré-treino para sua academia, ela pode ser ingerida em 180 ml de água, quente ou frio. Isso vai ativar os neurônios e a musculatura através da taurina e do inositol. Além disso, ela tem como componente o chá branco solúvel, fácil e rápido de ser misturado em água fria ou quente, e dessa forma você tem um ânimo a mais para os seus desafios. Terceiro bloco, já vou chamar de imediato os nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Doutor, ontem, o dia que o senhor fez as duas primeiras cirurgias compartimentais de joelho aqui no IOT, mas não foram só essas cirurgias, doutor? Não, ontem eu fiz 6 procedimentos cirúrgicos, fiz 5 próteses usando a tecnologia robótica, 3 totais e 2 unicompartimentais. E a gente tem assim uma procura, uma demanda grande, né, porque as pessoas buscam hoje a tecnologia, porque elas começam a ver o resultado, as pessoas se conversam, se falam, né. Nós somos 6 cirurgiões de joelho dentro do IOT, todos nós somos capacitados dentro do serviço, treinados. As pessoas que nos dão o suporte, nossos técnicos de instrumentação cirúrgica, os técnicos da tecnologia para trabalhar na parte externa da cirurgia com o software, ajustando o material, a parte de enfermagem, de assistência, o pessoal de fisioterapia para reabilitar. Por exemplo, esses 5 pacientes que foram operados ontem, hoje já estão todos eles caminhando, fazendo exercícios com a fisioterapia, a assistência da enfermagem, o suporte da anestesiologia, com os bloqueios anestésicos, que permite esses pacientes ter uma reabilitação rápida. Então, é que nem nós estamos aqui, né, sentados.
as pessoas estão nos assistindo, mas tem ali do lado o Bertoc, tem todas as pessoas que dão o suporte e fazem essa assistência para que a gente consiga aparecer. Então eu sou o cirurgião, eu estou aparecendo, mas para que eu possa aparecer, eu preciso de pessoas tão capacitadas quanto eu e que me deem essa condição. Então isso é muito importante a gente sempre dizer e agradecer a essas pessoas, né? Porque e a gente também está evoluindo com o crescimento dessas pessoas. A instituição, né, ainda nos dá o suporte, a diretoria do Hospital São Vicente em acreditar na gente, dar o suporte. Isso tudo faz a diferença. E quem ganha é a comunidade, é as pessoas que usufruem, né? E a gente vai trabalhando. Então, sair dessa inquietude e querer mudar é se diferenciar. E a evolução ela é constante, ela é necessária, não dá para parar, né? Porque as pessoas cada vez estão vivendo mais. O idoso hoje é um grande desafio, manter a autonomia das pessoas. E o que se discute muito? É o perfil das novas pessoas que estão envelhecendo, que elas são cada vez mais dependentes de si e não têm suporte de estrutura familiar, porque as famílias estão encolhendo e diminuindo. Então é importante dizer que a gente precisa cuidar da vida, ter essa atenção desde cedo. Então, a meia prótese, que é o que a gente fez ontem, uma prótese unicompartimental, ela é uma tecnologia para pessoas que estão num processo de deterioração, elas estão piorando com a sua doença. E nós podemos dar um start. Real. E funcional. Não paliativo, como o senhor estava falando antes. Porque o que a gente tem que entender? A doença, ela está consumindo a principal energia de suporte humano, que é a massa muscular. E a outra coisa, quando eu tenho dor e caminho menos, eu começo a atrofiar a minha panturrilha e a minha musculatura, eu começo a perder músculos da bacia, musculatura da coluna e o corpo como um todo. Esse é o processo sarcopênico, eu estou comendo a minha massa muscular. Mas não só isso. Hoje se diz muito que a musculatura da panturrilha é o principal preventor da demência, do envelhecimento cerebral. Então, ter movimento significa ter vida cerebral, se manter ativo. E aí a doença ela é um processo de inatividade física. Então, entender a doença como um todo e o seu ciclo, e entender a manutenção da autonomia funcional das pessoas é extremamente importante. Então, nós médicos precisamos trazer procedimentos que avançam em ganho funcional para as pessoas. Então essa cirurgia realmente assim, como ela é uma cirurgia muito artesanal, a prótese compartimental, a diferença da convencional para a robótica é da água para o vinho. E a gente consegue ter uma previsibilidade de resultado. Eu sou uma pessoa muito entusiasta com a tecnologia, mas esse procedimento em si, ele é espetacular. Ele é muito inovador. Ele é muito diferenciado em termos do que a gente... Porque a gente às vezes está ali entre tirar 1 milímetro ou não do osso. E isso faz uma diferença em dor pós-operatória, em mobilidade, em funcionabilidade, no balanço da articulação para ela ficar bem colocada. Então a prótese unicompartimental, poucos médicos fazem, porque ela é muito desafiadora. E a tecnologia, talvez ela vai agregar que mais médicos vão fazer. E é um procedimento que ele talvez seja modificador de doença e da própria sociedade num todo no futuro. Então, quando a gente começa a acreditar mais em alguns procedimentos, a gente antecipa aquela coisa de que a pessoa vai piorar. E isso melhora e nós somos agentes de mudança social. Então, essa acho que é talvez a grande mensagem para dizer que ontem o que a gente fez é um procedimento de mudança social funcional para as pessoas, mantendo a sua autonomia. Real e, como o senhor disse, próteses que podem ser vitalícias. E não que seja vitalícia eu não gosto de essas palavras mais fortes, assim, sim. Mas ela realmente, né, existe assim. Nós temos um colega que é um indiano, né, Dr. Mulaj, que é uma das maiores experiências mundiais em prótese unicompartimental. Ele trabalha em Mumbai, na Índia, e um dos nossos colegas, o Dr. Rubens, fez treinamento com ele,
E ele acredita que ela é uma cirurgia definitiva, e ele bate nessa tecla. Ele é uma figura muito aceita no mundo científico, porque ele tem uma casuística muito grande, e ele faz simultâneo os 2 joelhos ao mesmo tempo. Nossa! E ele chama essa prótese de cirurgia de rápida recuperação, porque ela é de rápida recuperação mesmo. E ela é modificadora de qualidade de vida e da própria doença, porque ela estanca a doença do paciente. E a sua equipe, doutor, vivencia a união e essa parte multiprofissional, porque eu vi e eu sei que vocês operam todos os dias juntos. Não é aquilo, acho que amanhã eu opero contigo, semana que vem eu opero contigo. Que médico vai entrar hoje para operar? Vocês estão vendo algumas imagens de ontem. Ontem estava eu, estava o meu filho, que é o Vinícius, e o meu colega, que é o Osmar Valadão. Mas todos nós, durante a semana, treinamos em modelos de osso plástico, o software e a tecnologia, de uma cirurgia que a gente já faz da prótese total. A gente treinou, a gente vive junto, a gente compartilha as decisões junto, e isso é um serviço, é uma equipe, é uma união que é modificadora. Não é uma competição entre pessoas, e sim um somatório de pessoas para o melhor resultado. Então, vocês não esqueçam que referência em joelho, a equipe do Dr. André Kuhn, você segue, @Dr. André Kuhn nas redes sociais. Ele também tem um trabalho lindo no YouTube, na Conexão Joelho, e vem mais material diferente por aí, não é, doutor? Isso aí, estamos sempre bem quietos. Compartilhamento de informações em saúde e melhoria para toda a comunidade da região Brasil e também América Latina. Parabéns, doutor, parabéns ao IORT, ao HSBP, e vamos contar com certeza muito mais novidades por aqui, não é? Isso aí, eu que agradeço a toda a atenção dispensada. Até o próximo Programa Saúde. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais.